Bom, vamos lá, pessoal. Agora eu vou ensinar para vocês a técnica do fechamento de portas, tá? São cinco portas que devem ser fechadas antes de uma negociação. Então, você tem que entender que a negociação, o processo de vendas de um projeto, de um produto, né? Principalmente se a gente tem um ticket um pouco mais alto, a gente tem que evitar para que a pessoa ela saia para algumas dessas portas. Essas técnicas elas podem ser utilizadas também em outros produtos, tá? Em outros serviços. Vai depender se vai encaixar para você ou não. Então, mas se aplica muito em serviço isso daqui e produtos maiores, tá? De tickets maiores, tá? Que a pessoa ela tem que pensar um pouco mais para poder tomar uma decisão. Então você tem que entender que você está com um cliente em um corredor, nesse corredor tem várias portas por onde ele vai querer fugir. Então você tem que fechar as portas para evitar que esse cliente fuja antes de você mostrar a sua proposta, né? Antes de você falar o valor para o seu cliente, você precisa fechar essas portas, tá? Porque isso daqui é uma forma de você antecipar as principais objeções dessa pessoa, que são 5 principais objeções que as pessoas costumam mascarar, tá? Então, vamos lá. Bom, fechamento de portas. A primeira porta, a porta do desinteresse, né? Aquela porta para realmente ver se a pessoa ela realmente está interessada naquilo que você está oferecendo, porque pode ser que caso essa pessoa ela não está muito interessada naquilo, às vezes ela entrou em contato de curiosa e não está muito interessada. Então você tem que fechar a primeira porta, que é a primeira porta do desinteresse, né? Fecha essa porta. Você vai fechar essa porta como? Dando exemplos, perguntando o que a pessoa acha caso não se aplique isso, né, na empresa dele. Então, por exemplo, fala, olha, fulano, no meu caso, o que você acha que pode acontecer com a sua empresa se a gente não aplicar a minha solução para você? Né? Outro exemplo que você pode dar, às vezes você está vendendo um imóvel, né? Você pode perguntar para a pessoa o que você acha que que aconteceria se você continuar vivendo de aluguel, não ter seu imóvel próprio. Você pode jogar no emocional. O que você acha que a sua esposa pensa todo dia, dormindo em uma casa que não é dela? Né? Bater ali na dor da pessoa para você fechar essa porta dos interesses, para você entender que ele está interessado. Né? Um outro exemplo, você pode falar para ele o seguinte, que eu sempre pergunto. Então eu sempre falo isso daqui às vezes não. Isso daqui às vezes não, mas isso daqui eu sempre falo, eu sempre pergunto, falo, cara, eu senti que eu falei demais, coisas muito técnicas, mas pode ser que eu ainda não toquei no assunto que é mais importante para você. Isso se aplica em vários tipos de negócio, né? Por exemplo, vai vender um apartamento, né? Fala, olha, eu sei que eu falei de muitos detalhes aqui do apartamento, de várias coisas, mas eu ainda estou sentindo que eu ainda não toquei naquilo que é mais importante para você. Né? Tá faltando alguma coisa? E aí, cara, nesse momento, ele vai te contar exatamente se faltou alguma coisa. Algo que está lá implícito dentro dele ali, ele vai te falar. Beleza. E aí, você já quebra essa objeção dele. Fala, ó, para mim, por exemplo, que é importante não ter um suporte e um acompanhamento. Eu vou e falo, não, vou colocar aqui um suporte e um acompanhamento para você. Aí a pessoa, por exemplo, está comprando um apartamento, aí a pessoa fala, faltou uma área de lazer. Beleza, você vai pegar e vai oferecer um apartamento para ele como uma área de lazer. Ótimo. E aí ele vai te falar exatamente o que está faltando na sua proposta. Isso é genial. E se a resposta dele for, não está faltando nada não. Aí você vai perguntar, de tudo que eu te apresentei aqui, o que você mais gostou? Geralmente, aí a pessoa vai falar, cara, eu gostei mais da parte de planejamento estratégico, no meu caso, mais a parte de tráfego pago, mais a parte de treinamento de vendas com minha equipe, né? E isso daí ele vai te falar na hora, tá? E você pode perguntar para ele, por exemplo, do apartamento que você ofereceu,
né? Pergunta para que você mais gostou? Falar, nossa, eu gostei dessa área da cozinha. Falar, realmente, a área da cozinha é uma excelente área. Imagine, né, você tendo excelentes, como vai ser, né? Você poder receber as pessoas aqui nessa cozinha maravilhosa. E aí você vai gerando isso na pessoa, tá? E aí, beleza. Aí a gente partiu dessa etapa que é a porta do desinteresse. Você fechou essa porta. Beleza. E aí você vai perguntar: o que você perdão, vamos para a segunda porta, que é a falta de clareza, né? No meu caso, eu sempre explico o escopo e o cronograma, né? Eu falo, ó, você vai receber isso, isso, isso e isso, e o tempo de entrega vai ser esse, esse e esse. Ficou claro para você tudo que eu vou te entregar? A pessoa vai falar, sim, ficou claro tudo que você vai me entregar. Você tem alguma dúvida? A pessoa vai falar, não, não tem alguma dúvida. Você mostrou o apartamento para ele todinho. Você explicou para ele tudo. Olha, ficou claro para você como que é esse apartamento? Você tem alguma dúvida? Encanamento, sei lá, gás, parte elétrica, sei lá. Você tem alguma dúvida? Algo que possa, às vezes, ter uma falta de clareza para ele. A gente não está falando de valor aqui agora, né? Porque aí a pessoa vai falar, olha, ficou claro para você? Geralmente a pessoa fala, e quanto que vai custar isso daí? Geralmente aqui a pessoa já vai te pedir o pitch. Quando a pessoa te pede, aí, cara, aí você já está um passo assim de vender, porque a pessoa já enxergou bastante valor e aí ela já quer comprar, tá? Então, você explica tudo e pergunta se ficou claro tudo aquilo ali que ela vai receber. Beleza. E a gente vai partir para um segundo ponto, que é 2. A porta da procrastinação. Que aqui é o seguinte, na verdade que não é 2 não, que é só um espaço. Porta da procrastinação é, eu vou pensar e te falo, eu vou falar com a minha esposa, eu vou falar com o meu sócio, esse tipo de coisa. O que você vai falar? Fala, olha fulano, o que eu te apresentei para você, você acredita que é o ideal para sua empresa? Eu já te adianto que o quanto antes a gente começar é melhor, porque você já percebeu que existe tempo de implementação, né? Você explica sobre o tempo de implementação. Quanto tempo mais demorar para implementar, mais tempo a gente vai ter para colher os resultados. Isso aqui se aplica no meu caso, por quê? Porque às vezes a pessoa ela fala, não, hoje é dia 4. Fala, não, vou começar no dia 20. Fala, olha, fulano, é o seguinte, eu entendo que você acredita que é ideal para a gente implementar? Por quê? Porque se a gente deixar para implementar no dia 20, a gente tem um tempo para poder produzir material, a gente tem um tempo para subir campanha, a gente tem um tempo para validar o pixel. Então, quando você fala que vai começar de fato no dia 20, você não vai estar iniciando no dia 20. A gente vai estar tomando o start de fato lá no dia 1º, 15 dias depois. Então, se a gente começar agora, a gente vai de fato ali, dia 20, já vai ter coisa rodando ali para a gente colher os resultados, porque existe o tempo de implementação, né? E aí, essa porta da procrastinação, geralmente eu fecho ela de outra forma também. Eu pergunto para ele, fala, fulano, você tem algum outro sócio, alguém para a gente poder apresentar essa proposta? O que eu pergunto? Fala, olha, fulano, o que eu apresentei para você, você acredita que é o ideal para sua empresa? Ele vai responder que sim. Eu apresentei para você o ideal para sua empresa? Ele vai falar que sim. Existe outra pessoa que você precisa conversar antes de tomar essa decisão? E ele vai falar, eu preciso compartilhar com a minha esposa, eu preciso conversar com o meu sócio. E aí ele vai te falar isso, e aí quando ele te falar, tem alguma esposa, algum sócio, vai falar para ele o seguinte, isso lá no final, tá? Antes de você apresentar a proposta, você não vai falar isso para ele agora. Então, antes de você apresentar a proposta, você vai falar para ele o seguinte, olha, fulano, agora é o momento de apresentar valores, né? Porém, como a gente faz um trabalho personalizado, eu gostaria de conversar junto já que você disse que o tomador de decisão é a sua esposa, é o seu sócio, eu gostaria de conversar com ele. Porque por mais que você tenha o entendimento para poder. Por mais que você tenha entendido o que eu te expliquei aqui, eu sei explicar melhor sobre o meu negócio.
eu acho que faria mais sentido eu explicando para sua esposa, para o seu sócio, que você, porque por mais que você tenha entendido, pode ser que você ainda tenha dúvidas na hora de explicar, porque eu já trabalho com isso há anos, então para mim é mais fácil. E aí você marca com ele, fala, olha, então ideal, vamos marcar amanhã, tal hora. Você prefere amanhã ou na quinta ou na sexta, às 10 horas, para a gente poder marcar com você e com a sua esposa para a gente tomar essa decisão. Você vai falar isso para ele, mas isso, né, antes da etapa de fechamento. Você não vai falar isso agora, tá? No fechamento de portas, não. Você vai falar isso antes de apresentar a proposta, tá? Beleza. Porta do preço. É a quarta porta. Você vai perguntar para ele, fala, olha, fulano, independente do preço, existe algo que te impeça de a gente fechar hoje? Você vai perguntar para ele, falar o seguinte, fala, olha, fulano, se você, se eu te apresentar, se o que eu te apresentei, ele solucionar as suas dores, né? Porque você vai fazer um diagnóstico com ele lá, falar quais são as dores da pessoa, né? Então ele vai falar, meu problema com vendas, por exemplo, vendas e aquisição de clientes. E posicionamento, no meu caso. Eu tenho tudo isso na minha reunião de diagnóstico, tá? Fiz um diagnóstico, então eu já sei as dores dessa pessoa. Você vai falar para ele o seguinte, falar, fulano, eu te apresentando uma solução que vai te trazer mais vendas, vai te trazer mais aquisição de clientes, trazer mais posicionamento, que caiba no seu orçamento. A gente fecha hoje. Ou, tirando o preço do que eu vou te cobrar, existe algo que te impeça da gente fechar? E aí ele vai te falar. Tá? E ele vai te falar. Fala, ó, o que vai me impedir da gente fechar hoje é realmente falar com o meu sócio. Geralmente ele vai falar que não. Então aí já, cara, aí você já sabe que é só negociação, é só questão de vocês ajustarem o preço, tá? E aí, lá no final é o investimento. E aí você, né, vai passar o investimento, vai chegar para ele e vai mostrar o seu valor. Fala, olha, fulano, o meu orçamento é esse. Pá, fica calado, tá? O grande erro aqui dos vendedores é mostrar o preço e falar. Aqui quem fala primeiro, nesse caso do investimento, perde. Tá? Então você já fechou as 4 portas antes. Você já tem todo o material que você precisa para poder quebrar todas as objeções dele. E aí ele você vai mostrar o preço. E aí ele vai falar. Vai falar, ó, legal, vamos fechar. Cara, você não fala nada. Ou você vai mandar, falar, mostrar o preço, falar, fulano, cabe no seu orçamento? Calado. Não tenta justificar nessa parte, tá? Calado. E ele vai falar, não cabe no orçamento. Vai lá, beleza. Esse orçamento é porque você não tem esse valor? Ou é uma questão de fluxo de caixa? E ele vai te falar. Ó, não tem esse valor. E aí você vai fazer o que eu fiz essa semana. Falar, beleza, você não tem esse valor? Você estava pensando qual o valor que caberia no seu orçamento para a gente poder fechar? E aí ele vai falar, olha, meu valor aqui seria R$1.000. Fala, ok, se eu chegar em R$1.000 aqui a gente fecha? E aí beleza, fechou. Então, vocês estão percebendo que se a gente utilizar a forma a técnica de fechamento de portas, não tem ali para onde o cliente correr. Ou seja, você fechou uma venda aqui utilizando 5 técnicas simples. Com isso aqui, gente, você não precisa de script, você não precisa de nada. Mas claro, isso daqui você precisa estar frente a frente com o cliente, numa reunião de call, frente a frente, coisas nesse sentido. Mas você fechando essas 5 portas, o cliente não tem para onde escapar. Ele só vai fugir e falar, olha, Danilo, eu não quero. Eu não gostei, né? Só se ele realmente não gostou, não confiou em você, que é normal, porque às vezes no começo a gente fica um pouco nervoso, um pouco ansioso, né? E nem todas as vendas a gente vai fechar.
Às vezes a gente vai perceber que realmente o cliente não confia em você, às vezes não quer, não gostou da solução, né? E aí é isso, gente. Mas, cara, isso daqui, se você seguir isso daqui que eu tô te passando, você vai fechar grande parte das suas vendas, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima aula.